Que a Ásia é um paraíso para os nômades digitais você já deve saber. E que existe uma Ásia para cada bolso você também deve saber. Nesse vídeo eu quero te contar quais são os 5 destinos, quais são as 5 cidades ou regiões que eu mais gostei quando fiquei como nômade digital e que eu recomendo para quem está começando essa vida de nômade. Eu sou Fernando Canares, que sou nômade digital desde 2015. Em todo esse tempo como nômade digital, eu já fui para a Ásia algumas vezes e já visitei dezenas de cidades por lá. Posso te falar que tem algumas cidades que ganharam meu coração e que eu já voltei diversas vezes, mas tem cidades que talvez eu não gostei tanto. Nesse vídeo, o objetivo é te trazer 5 sugestões de cidades ou de regiões que eu já visitei e que eu recomendo. Lembrando que a gente tem 2 tipos de Ásia. A gente tem uma Ásia muito mais rica e moderna, que geralmente o custo de vida é super alto, e a gente tem uma Ásia um pouco mais tradicional, que tende a ter um custo de vida muito mais baixo. E quando a gente fala de Ásia, eu estou me referindo basicamente mais à parte do Sudeste Asiático. Você vai ver que vai ter um lugar que eu vou escolher que é um pouco mais lá perto do Japão, mas eu vou focar bastante no Sudeste Asiático, onde o custo de vida é muito mais baixo. Consequentemente, fica muito mais fácil de você visitar. Então, na minha listinha, eu botei esses 5 lugares que têm um custo de vida relativamente baixo, tá? E aqui eu separei cidades que têm um custo de vida de até 10 mil reais. Lembrando que para isso eu utilizei o Nomad List, que é uma ferramenta que a gente usa para escolher os lugares e ver infraestrutura dos lugares. E embora eu tenha visto esses valores de até 10 mil reais no Nomad List, eu já estive nesses lugares e eu acho que com um pouquinho de pechincha, um pouquinho de economia, você consegue gastar muito menos, tá? Mas como referência, eu vou trazer essa base do Nomad List para que a gente possa comparar esses lugares. E aí, uma coisa importante quando a gente fala de Sudeste Asiático ou quando a gente fala de Ásia, é uma dica importante quando você tiver que ir para lá. Eu sempre sugiro que você vá para a Ásia, principalmente pela primeira vez, entre os meses de novembro e março, no máximo abril. Por quê? Porque fora desse período, geralmente você vai ter a época de tufões em alguns lugares da Ásia ou a época de monções. E a época de monções é aquela época que chove muito no Sudeste Asiático. E pode ser um problema, porque pode ser um perrengue se você está indo pela primeira vez. Você pode escolher, você pode pensar em um lugar com sombra e água fresca e na verdade só encontrar chuva por diversas semanas sem parar. Então, na dúvida, eu sugiro que você escolha ir para a Ásia nesse período. E aí eu vou trazer então a listinha aqui das minhas cidades que eu já visitei e que eu sugiro que sejam visitadas por quem está começando. E se você sentiu falta de algum lugar que eu não falei aqui, queria te falar que você pode deixar aqui na caixinha de comentários. Então lembre de comentar aqui, lembre de falar de alguma cidade que você já ouviu falar ou que você já tem curiosidade de conhecer ou que você já foi, para ajudar não só eu, quando eu for para minhas próximas viagens para a Ásia, mas também para outros nômades que estão procurando outros destinos aqui. Outra coisa importante é que se você tiver dificuldade para escolher um destino na Ásia ou em qualquer outro lugar do mundo, se você está tendo dificuldade para planejar sua vida nômade, organizar tudo isso, está precisando falar com outras pessoas, eu tenho o The Nomadic Club, que é meu clube para nômades digitais. Lá a gente não discute só essa questão de Ásia, mas a gente discute destinos do mundo todo, perrengues da vida do nomadismo e tudo que você precisa para organizar a sua vida de nômade digital. Então, se você está interessado, se você acha que está precisando desse empurrão ou dessa ajuda, lembre de dar uma olhada no link que tem aqui embaixo no The Nomadic Club que eu posso te ajudar, não só eu, mas como também uma comunidade com outros nômades. Então, para minha lista, eu levei em consideração cidades que têm um custo de vida de até 10 mil reais, segundo o Nomad List. Como eu te falei, você pode economizar e talvez possa usar bem menos que isso. Eu também levei em consideração algumas coisas que eu acho muito importante quando você está viajando como nômade digital, que são questões relacionadas à infraestrutura, internet, segurança, conectividade e alguns outros quesitos. E aí, para isso, eu vou te mostrar então aqui agora a minha lista de 5 cidades que eu visitei e que eu gostei e que eu recomendo para virar nômade. Lembrando que elas não estão em ordem, tá? São cidades que eu achei interessante, estou colocando elas aqui para você poder escolher o seu destino. E a primeira cidade que eu acho muito legal para você visitar como nômade digital é Kuala Lumpur, na Malásia. Por que Kuala Lumpur é interessante? Kuala Lumpur é uma cidade gigante e ela é uma cidade muito bacana porque ela mistura o tradicional da Ásia com o mega modernismo da Ásia. Ou seja, lá você vai encontrar ruazinhas extremamente típicas, comidas extremamente típicas, ao mesmo tempo você vai encontrar grandes shopping centers e grandes prédios. E por que isso é interessante? Talvez se esse for teu primeiro destino na Ásia, pode ser interessante para você não ter um susto tão grande, não ser impactado tão grande, porque a Ásia é muito diferente. E se você não está preparado, às vezes você pode se assustar um pouco. Outra coisa interessante de Kuala Lumpur é que todo mundo fala inglês, então é muito fácil de você se virar, se você já manja de inglês, para que você vá para lá, para que você conheça, tenha esse primeiro contato com a Ásia. Bem, o custo de vida estimado de Kuala Lumpur é de mais ou menos 6 mil reais.
E aí eu vou te falar que com muito menos que isso, eu já fui pra lá e já consegui ficar num prédio super moderno, numa região super moderna, próxima de shopping center, próximo de transporte público, tendo uma vida muito, muito confortável. Então pode ser uma ótima opção se você está com um pouco de medo ainda de ir para a Ásia, de enfrentar uma Ásia completamente tradicional e talvez sem tanta infra, você ir para Kuala Lumpur. É uma cidade que eu gosto muito. E outra coisa interessante, Kuala Lumpur é um grande hub para toda a Ásia. Como ela fica estrategicamente posicionada e ela tem uma companhia aérea de low cost chamada AirAsia, você consegue, através da AirAsia, ir para praticamente qualquer lugar da Ásia. Então pode ser muito interessante, se você quer explorar a Ásia, mas tem um pouquinho de medo, montar base, por exemplo, de um mês em Kuala Lumpur, e de lá você pode pegar voos, por exemplo, para outros lugares, e pode explorar, inclusive, a própria Malásia, Tailândia, Camboja, Vietnã, através de voos de bate e volta. Isso pode ser bem interessante se você tem um pouquinho ainda de medo, ou se você quer ter uma base mais sólida e mais moderna para explorar toda a Ásia. E além de ter uma mega estrutura de cafés e coworkings, como por exemplo as maiores coworkings do mundo, como a WeWork, por exemplo, Kuala Lumpur tem metrô, tem transporte público, fala inglês, tem segurança, então é muito legal de você considerar se você quiser ser nômade digital e quiser começar por lá. E uma última coisa que eu acho interessante sobre Kuala Lumpur é que ela é um mix muito grande de todas as comidas da Ásia, ou seja, todas as minhas comidas asiáticas favoritas eu consigo encontrar em Kuala Lumpur, nos shoppings, nas ruas e nos restaurantes. Então pode ser uma ótima opção se você está querendo começar, talvez começar por Kuala Lumpur, custo de vida não tão alto, mas você já vai ter um grande conhecimento de Ásia, já vai começar a entender a Ásia que fala inglês e que pode ser interessante. O próximo destino é um que já é muito famoso entre todos os nômades digitais, que é Bali, na Indonésia. Só que Bali, na Indonésia, tem uma região que eu acho muito legal que se chama Canggu. Canggu é uma área perto das praias, ela tem uma região muito bacana ali, que tem praias muito bonitas. E essa região tem um custo de vida de aproximadamente R$7.000. Olhando para o Nomad List, esse valor de R$7.000 é um pouco contrastante com outras regiões de Bali. Então eu te diria que sim, se você for para lá, se você pechinchar, se você se organizar, você consegue pagar muito menos que isso. Eu lembro que quando eu estive por lá, eu não devo ter gasto muito mais que R$4.000 por mês para ficar nessa região. Indonésia, a comida é muito barata, transporte é muito barato, hospedagem é muito barata. As pessoas são super receptivas, a infraestrutura é relativamente ok quando a gente fala de internet, quando a gente fala de transporte. Se você gosta de andar de moto, é uma região muito legal, porque lá basicamente você vai ter que explorar os lugares com moto, inclusive, porque as ruas são super estreitas, o trânsito ele é muito caótico, então pode ser uma ótima forma de você explorar os lugares. E por que eu gosto de Canggu em Bali e não das outras regiões que a gente tem por lá? Porque em Canggu a gente tem uma área de praia que eu acho muito legal. São alguns dos melhores pôr do sol que eu já vi na minha vida. Tem uma região de restaurante, comida gostosa, e é onde se concentram boa parte dos nômades. Então lá vai ser muito fácil você achar um apartamento, ou um apartamento compartilhado, ou um guest house, que você vai conseguir ficar hospedado por um preço relativamente baixo e com uma boa infraestrutura, com uma boa qualidade. E se você gosta de natureza, tem um destino que eu fui e adorei, que é El Nido, em Palawan, nas Filipinas. Essa ilha de Palawan, ela tem alguns lugares incríveis, mas a região de El Nido talvez seja uma das regiões onde tem a parte mais bonita das Filipinas. E uma coisa legal das Filipinas é que praticamente todo mundo fala inglês, então é muito fácil de você se virar. El Nido é uma vila que você consegue fazer praticamente tudo a pé, e talvez as coisas mais legais que você vai fazer de barco. Inclusive, se você gosta de mergulhar, se você gosta de praia, se você gosta de paisagem, se você gosta de mar, talvez seja um dos lugares mais incríveis para você visitar, curtir os finais de semana, para você poder trabalhar durante a semana em coworkings, que sim, tem coworking, tem infraestrutura de internet, é relativamente conectado e ok para trabalhar. E aí durante as tardes ou finais de semana, enfim, horários que você possa, você pode explorar toda a região de El Nido, você pode praticar mergulho, você pode pegar barquinhos e ir para ilhas completamente isoladas, você pode explorar toda essa região, então pode ser bem legal se você quer uma coisa um pouco mais natureza, uma coisa mais suave, uma coisa mais relaxante. Estive lá, adorei, e eu acho que é um destino que vale a pena sim você considerar. Talvez a parte mais complicada de El Nido é que para chegar lá é um pouquinho mais complicado. Então você vai precisar ir para a capital das Filipinas, e da capital das Filipinas provavelmente você vai ter que pegar um aviãozinho pequeno para chegar em El Nido, mas sim, tem aeroporto. Você pode tanto ir de barco quanto ir de avião. Sim, é possível, tá? É só um pouquinho mais trabalhoso talvez para você chegar lá, mas sem problema algum você consegue sim chegar lá sem problemas. Outro destino muito manjado por nômades digitais, mas que eu confesso para vocês que eu gostei demais, é Chiang Mai, na Tailândia. Chiang Mai talvez tenha um dos menores custos de vida quando a gente compara outras cidades interessantes para nômades digitais, e o custo de vida gira em torno de R$5.000. Imagina, com R$5.000 você consegue ter uma estrutura relativamente boa de casa, você consegue ter uma estrutura boa de internet, comida e ter um estilo de vida muito bom, uma vida muito boa na Tailândia. Então, recomendo muito. De toda a Tailândia, de toda a parte de praia, de toda a parte de cidades grandes,
Chiang Mai para mim talvez seja a cidade mais com infra e a cidade talvez mais tradicional. Então você consegue ter prédios, shoppings, coworkings, internet boa, mas ao mesmo tempo você consegue desfrutar de boa parte da cultura tailandesa. E talvez uma das coisas que eu mais goste de Chiang Mai é a questão de comida. É onde você encontra talvez as comidas mais gostosas da Tailândia, em várias feiras de rua, restaurante e tudo muito barato. Então se você quer ter um gostinho de Tailândia, mas ao mesmo tempo você quer ter uma infraestrutura boa para trabalhar, você pode sim escolher Chiang Mai. Outra coisa importante de Chiang Mai é que ela é um grande hub para startups, para negócios e para coworking, para pessoas que estão trabalhando. Então pode ser muito legal para você ir e fazer contato. Lá não é difícil você esbarrar em outros nômades, em donos de startup, em donos de projetos que estão lá passando um tempo e pode ser muito legal para fazer networking. Tailândia não fala inglês 100%, mas eu te diria que Chiang Mai dá para se virar super bem com inglês, super tranquilo, a maior parte das pessoas entende ou se vira. Então sim, é muito fácil de você ir. Recomendo demais você conhecer a Tailândia, talvez começando por Chiang Mai. Bem, o último destino que eu queria te falar é um destino que eu gosto demais pelas pessoas, pela paisagem, pela comida, que é Busan, na Coreia do Sul. A Coreia do Sul, ela tem, entre todos os países asiáticos mais modernos, talvez um dos menores custos de vida. Mesmo assim, ainda é alto, tá? O custo de vida de Busan, estimado, segundo o Nomad List, é de aproximadamente 10 mil reais. Já estive lá e eu posso falar que você pode sim gastar menos, tá? Vai depender realmente do quanto você quiser economizar, de toda a tua pechincha que você fizer sobre apartamento e tudo mais. Mas eu posso te falar que Busan é uma cidade muito interessante pelo seguinte: ela é Coreia do Sul, onde as pessoas são muito legais, elas são super receptivas, a comida é muito legal, mas ao mesmo tempo ela é uma cidade mega moderna e é uma cidade que fica na beira da praia, ou seja, você pode curtir praia. Eu te diria que Busan está para a Coreia do Sul, assim como Balneário Camboriú está para o Brasil. Então ela é o Balneário Camboriú da Coreia do Sul, onde você vai encontrar prédios mega modernos, praia, balada, várias pessoas na rua e principalmente Busan é considerada um dos maiores centros gastronômicos da Coreia do Sul. Então se você quer comer bem, quer comer comida legítima e gostosa da Coreia, lá pode ser um lugar bem interessante para você visitar. Gosto muito de Busan. A internet é uma das melhores do mundo. Não sei se você sabe, mas a internet da Coreia do Sul é uma das internets mais rápidas do mundo. A infraestrutura é muito boa. Tem metrô, tem shopping center, tem praticamente todas as grandes franquias de café, de supermercado. Você consegue encontrar tudo o que você precisa. Talvez a única coisa que você possa sofrer um pouquinho é a questão de idioma. Embora os coreanos entendam na sua maior parte um pouquinho de inglês, nem todo mundo fala. Então talvez você tenha um pouquinho mais de dificuldade, mas eu vou te falar que estando lá, indo para café, supermercado, praticamente todo mundo me atendeu super bem e deu para me virar super tranquilo. Então se você tem até um pouco de medo de ir para Coreia, Japão, China, eu te diria que Coreia do Sul, principalmente Busan, pode ser um lugar muito legal para você começar a explorar, um lugar que você pode ter uma qualidade de vida muito boa do ladinho da praia para curtir e para ter essa vida de nômade digital com bastante conforto. E aí, você já foi para algum desses lugares ou já tem algum desses lugares na sua lista? Se eu te ajudei a colocar esses lugares na lista, inclusive, me conta aqui nos comentários qual é o primeiro lugar que você gostaria de visitar na Ásia ou no Sudeste Asiático como nômade digital. Lembrando que se você precisar de ajuda tanto para o planejamento quanto para escolher outros destinos, a gente tem o The Nomadic Club e o link também está aqui embaixo. Bem, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você tiver qualquer comentário, qualquer dúvida, lembre de colocar aqui na caixinha de comentários. Espero que você já tenha curtido o canal. Lembre que isso é muito importante para fazer com que mais pessoas vejam os vídeos e mais pessoas possam entender um pouquinho desse mundo de nomadismo digital. Eu te espero no meu próximo vídeo e até mais.